E você tocou num assunto que é muito maneiro, que é onde eu bato, eu tava falando aqui contigo, que no concurso público, assim, não no concurso público, tá? De modo geral, aflorou, meu amigo, de uma forma assim, assim, bizarra, essa coisa do treinamento. Então o concurso público, que era uma coisa, pô, pega um livro ali, estuda um conhecimento, decora uma apostila, ou pega uma... que era um processo ali, digamos assim, determinável do aprendizado, ele meio que veio a pororoca, né? A água do rio, a água do mar. Então veio a questão do treinamento. E aí iniciou-se muito a palavra do coach, que eu acho maravilhosa. Eu tava te falando aqui, eu acho sensacional a ideia de coach, originariamente vinda do esporte. É de onde eu conheço. Depois eles trocam o nome, né? Porque fica pejorativo, e aí trocam e oferecem hoje como mentoria, que não deixa de ser uma consultoria e tal, que eu acho que no futebol, essa linguagem da mentoria, ela é tácita. Por quê? Aquele cara que é o coordenador, que é o auxiliar, ele tá ali, ele já tem o cara como mentor dele. Não precisa ter um contrato expresso, assim, sei lá, tu trabalhou com um cara grande e falou, pô, você tem... Não, você mesmo que tá ali fala, cara, esse cara é meu mentor, eu vou seguir o cara porque o cara é uma referência, e você seguiria. No concurso público isso aflora muito, mas de maneira estelionatária, né? E é nisso que você tocou no assunto desse garoto, e aí eu queria depois trocar ideia contigo sobre essa dicotomia que você trouxe, desempenho e resultado. Tem uma galera vendendo como se resultado fosse possível, como se resultado fosse certo. E eu discordo, sempre discordei, porque eu tô adepto dessa tua teoria. O processo é que é o produto, não o resultado. O resultado é uma consequência que pode vir ou não. Claro. E de maneira incontrolável. É nisso que eu queria, tu tava até trocando ideia aqui, que você até indicou e tal, né? Pra conhecidos seus pessoais. Um cara que era do treinamento do esporte, migrou para outras áreas. Só que é isso que você falou, ele traz essa teoria de desempenho e resultado. E eu queria focar nessa parte, que é onde eu bato muito. Não existe você vender resultado para ninguém. Eu acho muito enganador. A gente estava falando antes, eu trabalhei com um profissional da psicologia do esporte e ele ainda trabalha com esporte de alto rendimento. Estava recentemente agora no Cruzeiro, fazendo um trabalho quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, contratou ele. E ele é um cara de altíssimo nível, trabalha com treinadores de alto nível e com esporte de alto nível. E conversando com ele, ele desenvolveu uma metodologia para fazer essa transferência para o concurso. Né? Pô, legal. Zé Azevedo Marques. Legal. O nome dele. Então, rede social também? Zé Azevedo Marques. Eu chamo de Zé Aníbal, a gente é amigo. E ele trata justamente sobre essa diferença de desempenho e resultado. Porque, assim, eu tô meio por fora da área do concurso atualmente, mas eu imagino que hoje, para você ter um êxito em um grande espaço que você tem um desejo no concurso, você tem que ter uma dedicação, você precisa ter disciplina, você precisa ter estratégia no dia da prova, você precisa ter... porque assim, eu imagino o seguinte, que é um pouco do que acontece também na minha área. De repente você tem lá 4 disciplinas ou 4 caminhos para cumprir aquela prova e você é bom pra cacete em 2. Em uma você é mais ou menos, em uma você tem mais dificuldade. E aí como é que você organiza o teu trabalho? Como é que você organiza o teu treinamento? Como é que você organiza o seu tempo? Como é que você faz a prova estrategicamente? Você começa pelo que você é muito bom, você organiza o tempo. Tem uma série de coisas que conforme você vai se desenvolvendo, treinando, como é que você estuda a tua recuperação de estudo? Eu acredito que devam ter diversas coisas que ajudam nesse processo. Você deve ser um especialista nisso e deve dar dicas nesse caminho aí, orientações e, enfim, mentoria, sei lá, eu não sei qual o nome dá, mas você deve ajudar muita gente a caminhar numa maneira correta nesse sentido, né? Então, na minha área também. Porque assim, vamos lá, eu vou falar de mim, depois eu posso falar do atleta. Eu tomo decisões que impactam na vida de 70, 80 pessoas diretamente que trabalham em mais milhões de torcedores. Uma decisão minha, um momento que eu substituo um jogador, que eu escolho um jogador para iniciar, ou que eu tiro um jogador de uma relação, ou que eu escolho um cara para bater um pênalti. Eu estou impactando nesse cara individualmente, eu estou impactando no cara que concorre com ele. Porque você falou de um cara lá do norte, muitas vezes esse jogador,
ele é a pessoa mais importante da cidade dele, cara, da região dele. Eu cito um exemplo de um jogador que eu tive em um clube em que a gente estava na Série A do Campeonato Brasileiro e esse jogador é um jogador jovem e naquele momento ele não estava ele estava crescendo no trabalho, mas ele não tinha um nível ainda para começar jogando para ser protagonista. Então imagina, a gente ia jogar contra o Corinthians e esse jogador não estava nem relacionado. Esse cara aí saía do treino na véspera, nosso time viajando para São Paulo e ele voltava para casa, ele tinha mulher, filho, imagina chegar em casa cabisbaixo e falar, não fui relacionado pro jogo. Imagina a frustração desse cara olhar pra cara da esposa dele, dos filhos, e aí os parentes da cidade dele, lá do norte do país, ué, por que você não vai pro jogo? Imagina o que aquilo ali causava pra ele, e ele ter que superar, não, eu tô crescendo, eu tô me desenvolvendo, eu tô num clube de Série A, eu tô melhorando. Sim. Isso é ele com ele mesmo. Esse crescimento, e depois ele foi lá e buscou o espaço dele, teve o espaço, mas é o que a gente tá falando do exercício, você com você mesmo, sabe? De ter resiliência, de não, eu vou, isso aqui faz parte do processo. A gente conversou até sobre o descurrículo, né? Isso que eu queria... Sobre o descurrículo. Eu achei que você estava preparando um terreno para isso. Porque, assim, é muito comum as pessoas chegarem aqui e falarem os êxitos que elas tiveram, né? Fui campeão disso, fui bem sucedido aqui. Mas dificilmente a pessoa chega aqui e fala assim, pô, eu fui nesse trabalho aqui e não consegui entregar o resultado. Fui nesse lugar aqui, tomei decisões erradas. Fui nesse lugar aqui e não tive boa relação com os jogadores por falha minha. Fui nesse lugar aqui e falhei. Vaidoso, orgulhoso. Pô, errei. Pô, tomei decisões erradas. E, pô, aquilo ali fez com que o time não conseguisse o resultado. Né? Dificilmente você faz isso. É o exercício do descurrículo, né? E isso faz parte do nosso crescimento. Concorda? Sim, sem dúvida. E imagino que no concurso seja assim também. Imagina quantas provas você fez, ou você teve a oportunidade de chegar até... Pô, e eu tenho pessoas do funcionarismo público na minha família que passaram por concurso e quantas vezes eu vi a frustração, puta, cara, por 2 questões. Pelo amor de Deus, por 2 questões eu não fui. E aquela frustração tem 2 caminhos, é uma bifurcação. Ou você deita nessa frustração e fica, ou você pega essa experiência e vai até progredir. É um exercício você com você mesmo, cara. Ninguém pode fazer isso por você. Cara, e a gente trocava ideia nisso, que é o tal do descurrículo, que eu achei sensacional essa expressão, e que a gente falou isso, porque a ideia que se vende hoje é, cara, pega a linha aqui, ó, pega essa estação, tu vai soltar lá na estação final. Só que, porra, o trem descarrilha, meu irmão.